Morrer, todos nós vamos, mas algumas mortes são tão bizarras, tão irônicas, tão absolutamente improváveis, que parecem escritas por um roteirista com senso de humor duvidoso. Hoje eu vou te contar as 5 mortes mais estranhas da história do Brasil. Tem coincidência macabra, tem tragédia política, tem gênio destruído pelo próprio talento. Tem imperador morrendo em guerra por outra coroa, e tem morte que mudou a história do país literalmente. Pega o cafezinho, acende a vela, respira fundo, porque algumas dessas histórias são sombrias. Outras são tão absurdas que você não vai saber se ri ou fica devastado. Mas uma coisa é certa, todas elas realmente aconteceram. Bora? Começando pelo número 5. Uma morte que não é violenta nem sangrenta, mas que é de uma ironia cruel. Irineu Evangelista de Souza, o Visconde de Mauá, o homem que praticamente inventou o Brasil moderno, ele criou a primeira ferrovia, o primeiro estaleiro moderno, uma das primeiras companhias de navegação, bancos, fábricas, gasodutos. Ele era tipo um Elon Musk do século XIX, mas com menos tweets e mais caráter. O problema? O Brasil do século XIX não gostava de quem estava à frente do próprio tempo. Mauá defendia a abolição da escravidão, industrialização, modernização, competição econômica, abertura para o mundo. A elite conservadora detestava tudo isso e, aos poucos, começaram a sabotar o homem. Créditos negados, impostos feitos sob medida para prejudicar suas empresas, boicote político, campanhas difamatórias. Mauá foi empurrado para falências sucessivas. Ele não morreu na miséria completa, menos isso é mito, mas morreu com muito menos do que já teve. Empobrecido e deprimido. Humilhado por um país que ele tentou modernizar. Ele morreu em 21 de outubro de 1889, 3 semanas antes da proclamação da República. E sabe o que os republicanos fizeram? Exatamente o que Mauá sempre defendeu: industrializar, modernizar, abrir a economia. Mas ele não viveu para ver, às vezes, você está certo demais, cedo demais. E o mundo te atropela. Se Mauá merecia mais, comenta aí, justiça para Mauá. Bora pro 4º lugar. Agora, uma morte que mudou o curso da história recente do Brasil e até hoje alimenta teorias. Tancredo Neves, em 1985, depois de 21 anos de ditadura militar, o Brasil tinha uma esperança nova. Tancredo, carismático, hábil politicamente. Conciliador, respeitado pela direita e pela esquerda. Querido pelo povo, ele foi eleito presidente numa votação indireta e se tornaria o símbolo da transição pacífica para a democracia. A posse estava marcada para 15 de março de 1985. Mas, na véspera da posse, 14 de março, Tancredo começou a sentir dores abdominais insuportáveis. Os médicos disseram que era diverticulite. Simples. Rotina. Tranquilo, mas nada sobre o que aconteceu depois foi simples. Ele passou por 7 cirurgias em pouco mais de um mês. Pegou infecções, seu quadro piorou. Os boletins médicos eram confusos e frequentemente contraditórios. E no dia 21 de abril de 1985, Tancredo Neves morreu, sem nunca ter assumido o cargo. Coincidência curiosa e meio trágica, ele morreu no mesmo dia da morte de Tiradentes, herói mineiro. Tancredo era mineiro. O Brasil inteiro achou isso simbólico demais. Teorias da conspiração brotaram até hoje. Sabotagem? Erro médico? Conspiração militar? Interesses internacionais? A história oficial é que foi uma sucessão de complicações médicas graves. Mas o Brasil nunca acreditou totalmente. A morte de Tancredo mudou o país. Quem assumiu foi José Sarney, o vice. E a história brasileira tomou um rumo completamente diferente. Se Tancredo tivesse vivido, o Brasil seria outro? Nunca saberemos. Se essa te deu calafrios históricos, deixa um like. Agora, prepara o coração. Porque o número 3 é cinematográfico. Poucas mortes no Brasil tiveram um impacto tão grande, tão imediato e tão emocional quanto a de Getúlio Vargas. Getúlio foi presidente, ditador, amado, odiado, populista, autoritário, gênio político, tudo junto. Em 1954, ele estava cercado pela oposição, pressionado pelos militares, atacado diariamente pela imprensa. Perdendo aliados, ele estava politicamente acabado. E então, numa madrugada de agosto, tomou a decisão que mudaria tudo. 24 de agosto de 1954, Getúlio Vargas
pegou um revólver e atirou no próprio coração. Ele morreu imediatamente. Mas antes disso, deixou a Carta Testamento, um dos textos mais poderosos da história política brasileira. Saiu da vida para entrar na história. O Brasil explodiu, milhões nas ruas chorando, jornais incendiados, políticos perseguidos, protestos por todo o país. Getúlio tinha perdido a batalha. Mas com aquela carta, ele venceu a guerra, transformou sua morte em uma arma política devastadora. E como toda boa morte histórica, surgiram teorias. Ele não se matou, atiraram nele, a carta não era dele. Tudo foi planejado. A verdade oficial é suicídio. Mas a morte de Getúlio mexeu com o Brasil como poucas vezes antes ou depois. Foi trágica, foi política, foi calculada, foi histórica. Respira fundo. Agora vamos para o segundo lugar. E essa dói. Santos Dumont, o pai da aviação. Um gênio modesto, gentil e apaixonado pela ideia de unir o mundo. Ele acreditava que voar aproximaria as pessoas, que a aviação seria símbolo de paz e progresso. Mas em 1914 veio a Primeira Guerra Mundial e ele viu seus inventos serem usados para matar. Isso destruiu o espírito dele. Anos depois, em 1932, durante a Revolução Constitucionalista, Santos Dumont viu aviões brasileiros bombardeando brasileiros e isso foi demais. Ele entrou numa espiral profunda de tristeza. E em 23 de julho de 1932, num hotel no Guarujá, Santos Dumont se enforcou com uma gravata. Ele tinha 59 anos. O gênio que deu asas ao mundo morreu acreditando que tinha cometido um erro. Ironia cruel. Hoje, a aviação salva vidas, conecta continentes, transporta órgãos, ajuda em resgates, faz o mundo funcionar. Santos Dumont sonhou com isso e estava certo, mas nunca viveu para ver. Agora, prepare-se, porque a morte número 1 é a mais absurda, irônica e inacreditável de toda a história do Brasil. A morte mais estranha da história brasileira só podia ser dele, Dom Pedro I, o fundador do Brasil independente, o cara do Grito do Ipiranga, um dos personagens mais intensos, caóticos e contraditórios da nossa história, depois de criar o Império do Brasil. Pedro perdeu aliados, brigou com meio mundo, se envolveu em escândalos e em 1831 foi forçado a abdicar. Ele deixou o trono para o filho de 5 anos e voltou para Portugal. E então começou a parte surreal. Quando chegou em Portugal, descobriu que o irmão dele, Dom Miguel, tinha dado um golpe e tomado o trono que deveria ser da filha de Pedro, Maria da Glória. E Pedro fez o que Pedro fazia. Melhor, tomou uma decisão completamente épica. Vou invadir Portugal, derrotar meu irmão e colocar minha filha no trono. E ele fez isso. Ele liderou tropas, planejou batalhas, enfrentou cerco, fome, tiros, doenças. Lutou como general, não era mais imperador. Era um soldado lutando por uma causa familiar e pela legitimidade da filha. Portugal inteira entrou em guerra civil. Pedro venceu, mas pagou caro. Ele estava com tuberculose, muito debilitado, e em 24 de setembro de 1834, com apenas 35 anos, Dom Pedro I morreu. Morreu exausto, doente, consumido pela guerra, num país que não era mais o seu e lutando não exatamente pela ex, mas pela herança dinástica da filha. Algo profundamente ligado à antiga família e aos direitos herdados da esposa. A vida dele foi um caos épico. A morte dele foi a conclusão perfeita desse caos. O homem que criou o Brasil morreu lutando pela coroa de outro país. Nada mais Dom Pedro do que isso. E aí, qual dessas mortes te chocou mais? Mauá, esmagado pelo próprio tempo? Tancredo, tomado pelo destino? Getúlio, que transformou a morte em estratégia? Santos Dumont, destruído pela própria invenção? Ou Dom Pedro I, que morreu lutando por outra coroa? Comenta aí que eu leio tudo. E quem sabe a tua mensagem não aparece nos comentários da corte. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que adora um drama histórico. Aqui no Era Uma Vez na História, a gente conta o passado com emoção, humor e sem enrolação. Do jeito que você nunca esquece. Até a próxima segunda-feira. E lembra, a vida é curta. Viva bem e tente não virar curiosidade histórica.